Boa noite. Que gostoso que a gente está aqui na casa de Deus, não é não? Puxa vida, olha, eu fico vendo vocês chegarem no meio dessa chuva toda, aquele trânsito lá fora. A gente desacostuma do trânsito, não mora por aqui, né? E vocês enfrentam uma batalha a cada dia, né? E eu fico imaginando que muitos de vocês acordam muito cedo, né? Para sair daqui, para ir trabalhar em algum lugar e tal, ou para estudar e tal, e estão aqui. Que gostoso, é porque quando a gente está na presença de Deus, vale a pena. A recompensa, ela é diferente, né? Dá aquela coisa na hora de sair de casa, assim, mas quando você está aqui já é bom, não é? E você vai embora para casa, isso é que nem fazer exercício, não é não? Você pensa assim, ai meu pai, que dureza fazer. Depois que você sai, é aquela coisa boa, assim. Que bom que eu fiz, né? Mas isso é exercício mesmo, não é não? Vir para a igreja é exercício, não é? É um exercício espiritual. Aqui a gente malha o músculo da fé. A gente faz isso aqui. Se reunindo, aí todo mundo junto. Tem uma força diferente quando a gente está junto, quando a gente ora junto, quando a gente canta junto. E o Senhor está aqui conosco. Eu não quero tomar mais muito tempo. E eu quero fechar os olhos com vocês de novo. Vamos orar mais uma vez. Vamos lá. Querido Deus, já temos falado com o Senhor aqui nesse lugar, hoje. Através de música tocada, música cantada. Enquanto a gente ouve, o Senhor tem ouvido o clamor que vem do nosso coração, porque nós já estamos falando com o Senhor. Estamos aqui ávidos, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, a vida é tão corrida aqui, o Senhor sabe. Muitas coisas chamam a nossa atenção, tomam o nosso tempo. Tão corrido. Mas é tão bom, Pai, quando a gente se liga no Senhor. É tão bom quando a gente para elevar o pensamento ao Senhor. É tão bom quando a gente para tudo para vir à sua casa. O Senhor olhou aqui, Senhor, aqui tem crianças, tem adolescentes, juvenis, jovens, pessoas adultas, de mais idade. Cada um de nós vive nesse mundo num universo completamente diferente. Só o Senhor é capaz de nos alcançar onde nós estamos. Então, Senhor, nós estamos aqui para dizer que a nossa vida está nas suas mãos. Estamos aqui para dizer que nosso coração é seu. Toma conta dele, Pai. Nossa vontade também. Que a gente não tem sabido tomar conta dessa vontade. Então, fica conosco, por favor. E depois vai conosco para casa também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós mudamos de fase. Hoje a gente vai para o que mesmo? Para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. A primeira pergunta, com essa questão de ouvir a voz de Deus, é perguntar se Deus realmente fala com a gente. Será que Ele fala conosco mesmo? Será que Ele está interessado em falar comigo? Será que Ele está interessado em falar com você, com cada um? Há um tempo atrás, uma pessoa muito querida minha, eu estava compartilhando com ele assim, algumas coisas maravilhosas a respeito de Deus falar, e eu estava dizendo assim, Deus fala com a gente, Deus quer falar, a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Isso aconteceu uns 7 anos atrás. Eu estava vivendo assim um momento espiritual muito, primeiro amor, assim, muito apaixonado, e aquilo me dá uma paz tão grande, e eu queria que essa pessoa sentisse essa paz também. E aí eu estava falando com ele, ele ouviu tudo, ouviu as histórias e tal, e no fim ele diz assim, olha, eu acredito que Deus fala com você, eu confio em você, mas não é com todo mundo. Ele está falando com você, escolheu você para falar com você, mas Deus não fala com todas as pessoas, e Ele não está aí tentando falar com todas as pessoas.
que você acha? É assim? Deus escolhe alguns com quem Ele fala? Deus não faz acepção? Então vamos lá. Lucas capítulo 24 é o nosso primeiro texto. A gente tem vários textos, e ontem eu falei para você trazer Bíblia, amanhã também você traz Bíblia, e na madrugada do sábado, 5 horas da manhã, indispensável também sua Bíblia, tá? Lucas 24, do verso 13 em diante, eu não vou ficar lendo os textos, vou ler só pedacinhos, mas você lê o contexto depois em casa. Aqui Jesus tinha ressuscitado, e Jesus agora, ele foi dar atenção para 2 discípulos dele, que estavam desolados, andando pelo caminho, indo para uma cidadezinha chamada Emaús. E a gente sabe o que acontece, Jesus fala com eles, anda com eles, mas eles não o... Vamos lá igreja, vamos conversar. Eles não o reconhecem. Aí diz aqui assim, verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecerem. Os seus olhos estavam impedidos. Quem estava impedindo os olhos deles de conhecerem Jesus? Quem estava impedindo? Era o próprio Jesus? Não queria que eles o reconhecessem? Mas aqui usa a expressão, os seus olhos. E isso se confirma depois, quando no verso 30 e 31 diz assim: E aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, os olhos que estavam impedidos de o reconhecer, de repente, foram abertos. E olha essa situação, porque eles tinham andado com Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Jesus não tinha só os 12, ele tinha outros discípulos. Então eles andavam com Jesus, conheciam a voz, conheciam o rosto de Jesus, mas Jesus andava do lado deles e eles não percebiam. Isso aqui tem uma mensagem profunda para a gente. Eles estavam sofrendo de uma doença espiritual. Qual era a doença deles? Qual igreja? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual é aquela onde os olhos veem, mas a gente não enxerga espiritualmente o que está acontecendo. Pensa bem. Olha só, isso aí começou quando? Começou lá no Éden. Porque ali a conversa entre a serpente e a mulher, e eu quero que você anote aí também para ir lá no Gênesis. A conversa da serpente com a mulher é assim, olha. Deus não quer que vocês comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Ele sabe que na hora em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ela estava dizendo para eles, vocês são cegos e Deus não quer que vocês vejam. O mais interessante é que no relato, conforme avança o relato, você vê agora Moisés descrevendo, e ele diz assim, quando os dois comem, quando Adão acaba de comer, diz assim, então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Ou seja, antes do pecado, eles enxergavam o mundo espiritual ao seu redor, porque eles falavam com Deus, eles falavam com os anjos, eles tinham um contato, uma conexão direta com o mundo espiritual. Eles viam Deus face a face, pessoalmente, os anjos, era assim. Eles louvavam a Deus olhando nos olhos de Deus. Agora, a partir do momento em que eles pecaram, os olhos deles se fecharam para o mundo espiritual e se abriram para o pecado. Eles antes não conheciam o pecado de provar, mas eles conheciam sim o mal do mesmo jeito que Deus conhecia. Era mentira da serpente. Eles já conheciam o pecado do mesmo jeito que Deus conhecia. Como é que Deus conhecia o pecado? Deus conhecia na teoria e não na prática. Eles também conheciam na teoria e não na prática. Agora eles ficaram diferentes de Deus e eles passaram a conhecer o pecado na prática.
E nós vivemos assim nesse mundo, cegos espiritualmente. É ou não é? A gente não anda por aí vendo o mundo espiritual. Anda? De certa maneira, Deus poupa a gente disso. Você imagina com a vida que você leva, estressada e tal. A Bíblia diz que Deus expulsou quantos demônios de uma mulher? 7. E quando ele encontrou com o gadareno, quantos demônios eram? Era uma legião de demônios. Essa batalha espiritual que acontece entre o bem e o mal, essa batalha é uma batalha real, ela é pesada, é uma batalha acirrada, não é só um anjinho aqui de um lado, bonzinho, o outro malzinho tentando te convencer, não. É uma guerra espiritual pelo seu coração a cada dia, a cada minuto. E você já imaginou você andando na rua e vendo uma pessoa acompanhada de 7 demônios, a outra acompanhada de uma legião de demônios, etc. Que coisa terrível seria andar assim pela rua. Contudo, Deus, na palavra dele, faz um apelo veemente para a gente se ligar no mundo espiritual. O que aconteceria se os nossos olhos agora fossem abertos e a gente visse o mundo espiritual? O que a gente veria aqui dentro dessa igreja? O que a gente veria? Anjos. O Espírito se movendo aqui. O que mais? Pode ser que o próprio Deus estivesse aqui. O Senhor Jesus viesse aqui. Anjos maus? Pode ser. Pode ser que alguém os traga dentro do coração, da mente, do celular. Pode ser que alguém esteja aqui, conectado com o mundo. Não é? Esse mundo espiritual está o tempo todo acontecendo. Lá, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Paulo diz assim, porque nós não olhamos para as coisas que vemos. Nós olhamos para as coisas que nós não vemos, porque o que nós vemos dura pouco e o que nós não vemos é eterno. Olha o apelo. Jesus vivia dizendo assim, não acumula tesouro na terra, porque aqui a traça, a ferrugem consomem, corroem, acumula tesouro no céu. Jesus vivia fazendo essa distinção entre o terreno e o celeste. E é como se Jesus vivesse dizendo para a gente, olha, anda com os pés na terra, mas não tira os olhos do céu. Cegos espirituais. Vamos para João capítulo 10. Hoje a gente tem que correr rápido, eu tenho algumas coisas importantes para dizer. Todas são importantes, mas eu tenho um pouco mais de coisas importantes para dizer. Aqui em João 10, Jesus faz declarações muito espirituais, revelações do mundo espiritual. No verso 11 ele tinha dito assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Esse é o relacionamento de Jesus conosco. Antes, lá no verso 3, olha o que ele tinha dito. Vamos ler do verso 1, vai. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, ou seja, para o pastor, o porteiro abre a porta. Abre a porta do quê? Do quê? Porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Prestou atenção nesse texto? Você já conhecia, não conhecia? Então vamos lá, isso aqui é uma parábola, Jesus está fazendo uma comparação, ele está dizendo assim, dentro dessa parábola do pastor, o aprisco e as ovelhas, eu, Jesus, sou o bom pastor. Se Jesus é o bom pastor, então o que é o aprisco? O curral, tá, mas e hoje, o que é o aprisco? A igreja, nós estamos aqui no aprisco, não estamos? No aprisco adventista do 7º dia. Tem alguém aqui que não é adventista do 7º dia? Tem? É de outra religião? Vamos lá, nossos irmãos de outras igrejas aí. Olha aí que maravilha. Então nós estamos dentro de um aprisco adventista do 7º dia. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, o aprisco é a igreja. Legal. E o que são as ovelhas?
Nós somos as ovelhas? Sim. Mais particularmente quem? Eu. Mas, no geral, nós somos as ovelhas. Agora vem uma pergunta muito importante para você pensar e me responder. Eu quero ouvir todo mundo me respondendo. De acordo com o que Jesus disse aqui, todos nós que estamos dentro desse aprisco, pertencemos ao bom pastor? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou não? Aí, tá vendo? De novo. Olha só. Vou ler de novo, presta atenção. Olha o que ele está dizendo aqui. Verso 3. Para esse, ou seja, para o bom pastor, o porteiro abre a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz. São todas as ovelhas ou não? As ovelhas, são todas ou não são? São todas. Todas ouvem a voz do bom pastor. Todas ouvem. Olha agora o que ele diz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Opa, tem uma diferença entre as ovelhas e as suas, as ovelhas dele. Opa, tem uma diferença. O que é que faz essa diferença? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Isso faz a diferença entre as ovelhas e as ovelhas que pertencem a ele. É que as ovelhas que pertencem ao bom pastor, elas ouvem a voz dele e o seguem. E elas o seguem para onde? O que diz aí? Para fora. Para fora da onde? Para fora da igreja. Porque a vida não acontece aqui dentro. A vida acontece lá fora. E é lá fora que a gente está em contato com as pessoas. E as ovelhas do bom pastor estão sendo ovelhas do bom pastor lá fora da igreja também. E principalmente, elas reconhecem a voz do bom pastor. E o mais incrível é que daqui a pouco ele vai dizer aqui, você vai ler. Olha aqui, vamos ler mesmo. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Então deixa eu perguntar. Nem todas as ovelhas que estão aqui dentro pertencem ao bom pastor. Nem todos nós pertencemos ao bom pastor que é Jesus. Isso quer dizer que aqui dentro hoje tem um monte de gente que vai se salvar e tem um monte de gente que vai se perder. E o que faz a diferença é entre quem é adventista e quem não é. Quem é adventista vai se salvar e quem não é vai se perder. É ou não é? Ah, bom. Ainda bem, igreja, que vocês responderam isso para mim. É, porque isso é muito importante. Às vezes a gente acha que é isso. Que aquela placa na porta da igreja, o símbolo é que vai fazer a pessoa se salvar. Mas ele está dizendo que o que faz a diferença é quem? Ouve. Então ele está dizendo que aqui tem um monte de gente que vai se perder, e está dizendo que lá nas outras igrejas, nos outros apriscos, tem também um monte de gente que vai se salvar. É isso. Aqui tem um monte de gente que vai se perder, um monte de gente que vai se salvar, e lá é igualzinho. Mas ele está dizendo, vai chegar um momento profético na história do mundo, onde as minhas ovelhas, independente de onde elas estiverem, elas vão ouvir a minha voz, e elas vão rumar para mim, para o bom pastor. E nós vamos ser só um rebanho, porque eu sou um só pastor. Um só pastor. A gente entende isso, porque naquela época aqui, muitos pastores vinham com seus rebanhos de noite para apriscos públicos. E um pastor trazia 30 ovelhas, outro 40, outro 100. E quando juntava todas as ovelhas dentro do aprisco, eu que sou leigo ia dizer, e para separar isso amanhã? Ovelha é tudo igual. É ou não é? Era simples. O que o bom pastor fazia? Chamava. E as ovelhas ouviam. Ele está falando de um outro tipo de doença espiritual que muitas ovelhas têm. Qual é o outro tipo? Surdez. Cegueira espiritual e surdez espiritual. Mateus 13, caminha comigo para Mateus 13. Jesus acabou de contar a parábola do semeador.
E quando Jesus acabou de falar, as pessoas ficaram como muitos de nós quando lemos o Apocalipse. Não entenderam nada. E aí os discípulos disseram, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes fala por parábolas? E ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Uau, parece meio arbitrário de Jesus, não parece? Senhor, por que o Senhor conta a parábola? Ninguém está entendendo o que o Senhor está falando. Essa coisa do semeador que saiu e a semente caiu na beira do caminho, e caiu e os passarinhos comeram, e a outra no solo bom e entre as pedras. Pô, ninguém entendeu. Jesus, é porque, dá a impressão que Jesus assim, é porque eu escolhi vocês para se salvar e eles para se perderem. Eu quero que vocês saibam mais e eles saibam menos. É isso que Jesus falou aqui? Não é, mas dá a impressão, não dá? Olha só como é que esse pensamento parece que se reforça. Vamos ler o 13 e o 14. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Jesus juntou as duas doenças aqui. A cegueira espiritual com a surdez espiritual. E ele disse, o que está acontecendo nesse mundo, nessa época agora, em que eu, o Messias, estou aqui, é que as pessoas, Isaías, ele profetizou 600 anos atrás e está acontecendo agora. Ele disse, quando vier o Messias, as pessoas serão surdas e cegas espiritualmente. Elas vão ouvir, mas não vão entender. Elas vão ver a coisa acontecendo, mas não vão conseguir compreender essa coisa. E é isso que está acontecendo. Por isso, essas pessoas não entendem. E sabe de uma coisa? Tudo que aconteceu na época de Jesus se reproduz hoje, quando Jesus está para voltar. Você quer saber por que aquelas pessoas eram cegas e surdas espirituais? Quer saber qual era o motivo delas serem cegas e surdas espirituais? Olha o que diz aqui, ele fala no verso 15. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder. Esse não suceder, assim, para não correrem o risco de verem com os olhos, ouvirem com os ouvidos, entenderem com o coração, se converterem e serem por mim curados. Você sabe o que ele disse? Ele diz assim, sabe por que elas fecham os olhos e os ouvidos? É porque elas querem ser cegas e surdas espiritualmente. Elas não querem saber mais, porque elas não querem correr o risco de serem curadas por mim. Uau! Quem precisa ser curado? É o povo lá de fora, não é? Hã? São os que não são adventistas, não são? São os que não estão dentro da igreja batista, nem presbiteriana, são aqueles que estão no mundão, não é? Quem precisa ser curado são os que estão na balada hoje à noite, ao invés de estar aqui na igreja, ou não é? Porque eu, pelo menos, estou na igreja. Não é assim que a gente orou durante muitos anos? Ó Senhor, abençoa aqueles que não puderam vir por motivo justo. Hã? Aqueles do motivo injusto, coitado, está no inferno. Hã? Olha só. Agora nós estamos aqui. E Jesus está dizendo assim para nós. Sabe por que as pessoas são cegas e são surdas espiritualmente? É porque elas têm medo da transformação que eu vou fazer na vida delas. E isso acontece quando a pessoa está vindo para a igreja. Ou não acontece? Sabe quando você vai dando um estudo bíblico com uma pessoa, ela vai entendendo, a luz dela vai aumentando, ela vai compreendendo a palavra. E ela ouve aquilo, ela diz, uau, que coisa. É essa palavra que eu queria. Quando chegam algumas revelações que tem que mudar a vida dela, de repente ela diz assim, pastor, vamos parar de estudar um pouquinho. Eu ainda não estou preparado para prosseguir nesse estudo. Já aconteceu isso com você? Aí você vem para a igreja, entra nesse caldeirão de mornidão, que é o cristianismo hoje. E aí tudo aquilo que você esquentou antes, você amorna de novo. Será que Deus está precisando fazer alguma cura na nossa vida?
Será que ele está precisando fazer mudanças? Porque um dia, quando a pessoa veio para a igreja, a família estranhou, ela mudou um monte de coisa, ela mudou hábitos, ela mudou. E quando ela chegou, disse assim: gente, estou aqui. Ela veio vestida para a batalha. E viu que o pessoal está de short e bermuda aqui dentro. Ué, eu estou com a roupa errada aqui. E aos poucos ela vai trocando a roupa dela por shorts e bermuda também. Só que a batalha está acontecendo. Você entende? E Jesus está dizendo: eu preciso curar você. Do que eu preciso curar você? Eu preciso curar você da sua lentidão espiritual. Eu preciso curar você da sua acomodação espiritual. Eu preciso curar você na sua saúde. Mas a gente não quer ser curado por Jesus nos princípios de saúde. E a gente diz: isso eu não vou mexer. Eu não vou mudar essa coisa. Eu não consigo. Ele está querendo mexer a vida da gente, ele está querendo transformar, ele está querendo de novo nos curar, mas ele diz assim: sabe por que esse povo é surdo e é cego? É porque eles não querem correr o risco de eu transformar a vida deles. E sabe, uma vez eu estudei a Bíblia com um camarada, que ele me disse exatamente assim no terceiro estudo, ele falou assim: vamos parar de estudar. Por quê? Ele era pastor de uma outra denominação. Eu disse: por quê? Ele falou: é porque a gente é responsável por aquilo que a gente conhece. E eu não quero conhecer mais. Eu quero ficar onde eu estou. Aí você se torna responsável igual. É ou não é? Porque eu neguei a luz, o conhecimento. Mas eu estou igualzinho. Porque eu olho para ele e digo assim: é verdade. Puxa, que lamentável. Mas Jesus está querendo mudar a sua vida e a minha. Ele está querendo tirar a gente daquele conforto. E sabe, eu vou continuar dizendo o mesmo discurso de ontem. Não sou eu que mudo. Eu não faço força para mudar. Se eu fizer, eu posso até mudar. E ontem até eu disse uma frase que depois eu fiquei pensando. Eu disse assim: é possível sim guardar os 10 mandamentos sem Deus. É ou não é? Bom, é possível aos olhos humanos. Não aos olhos de Deus. Porque o jovem rico dizia: eu tenho guardado todos os 10 mandamentos. E todo mundo achava que ele guardava os 10 mandamentos. Mas ele já tropeçava logo no primeiro, que dizia: não terás outros deuses diante de mim. Porque ele amava mais ao dinheiro do que tudo. Mas ele não enxergava. Você entende como é que é? Então Deus quer mudar coisas que eu não posso mudar, mas eu não me achego a Deus, não abro os ouvidos e os olhos, porque eu tenho medo dele mudar essas coisas. Não, mas eu vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo. Eu gosto tanto dessas coisinhas na minha vida. Será que Deus está falando comigo e com você mesmo? Isaías 42. Esse texto para mim de Isaías, ele é muito, muito impactante. Esse texto, ele é eloquente demais. Quando eu leio esse texto, eu vejo duas coisas assim impressionantes na maneira como ela é contada. Primeiro, sabe quando você, casal, vai contar alguma coisa para um outro casal que você viveu, e aí a mulher começa contando, ou o marido começa contando: então, nós fomos isso, aquilo, aquilo. Chega num momento, a mulher diz assim: não, deixa que essa parte eu conto. Sabe como é que é? Deus faz isso com Isaías aqui. Ele deixa o Isaías começar a contar, mas no meio a coisa é tão importante que diz: deixa que eu vou falar agora. E Deus começa a falar. E segundo, o negócio é tão importante que Deus tem lágrima na voz de Deus quando Ele fala. Ele faz um apelo veemente. E Ele começa descrevendo o momento em que Jesus está se preparando para voltar para a terra. Aliás, momentos antes, alguns aninhos antes, que eu não sei quanto que é, mas que eu tenho certeza que nós estamos vivendo hoje. Olha aqui, verso 13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. É Jesus se preparando para voltar. Isaías está anunciando, ele está dizendo assim: é assim que vai acontecer. O Senhor vai se levantar, vai vestir o seu uniforme de guerra, vai lançar um grito de guerra contra os seus inimigos. É assim que está acontecendo. E nós estamos vivendo esse tempo agora. Você quer ver? Ao verso 14.
Deus agora diz, espera aí, Isaías, agora eu falo. E Deus diz, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Deus está dizendo assim, sabe? Agora, esse momento agora, eu tive calado muito tempo, mas agora eu estou falando. Aliás, falando não. Sabe como é que entra uma mulher em trabalho de parto dentro do hospital? Ela entra na maca, olha, tem um monte de gente olhando na recepção, ela diz assim, eu não vou pagar esse mico aqui, ficar gritando na recepção, imagina, vou me comportar. É ou não é? Não interessa quem está ali, está entendendo? É por isso que Deus está usando essa figura. Ele está assim, você tem dúvida que eu estou falando? Eu não estou falando. Eu estou urrando como uma mulher em trabalho de parto. Eu estou ofegante, é assim que eu estou. Eu estou gritando para todo mundo ouvir. É isso que eu estou fazendo. Olha o que ele diz no verso 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Agora, o lamento de Deus, o apelo de Deus vai crescendo, vai tomando proporção, e Deus direciona o lamento, o apelo dele para um povo, para uma gente que está esperando a volta de Jesus. E quando ele começa a falar, Deus para. Ele suspira antes, ele toma fôlego, a voz dele está embargada, e ele começa a dizer o verso 18, surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Ele está falando com quem? Com o povo de fora ou com o povo de dentro? Com quem que ele está falando? Olha o que ele diz, quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem eu envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu, igreja adventista do sétimo dia, vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Meu Deus. Você quer uma coisa mais impactante do que Deus juntando a surdez e a cegueira espiritual que a gente vive? E chacoalhando a gente, dizendo, ninguém é mais cego e mais surdo do que você. Porque ninguém já viu mais coisa que você, e ninguém ouviu mais coisa que você, e ninguém sabe mais coisa do que você sabe, porque eu ensinei para você. Eu chamei você para ensinar a palavra para você. Você conhece a palavra como ninguém. A palavra é a revelação da verdade, mas você sabe, mas não vive. E você ri da sua desgraça. Ninguém é cego como você. E você é o mensageiro que eu escolhi para levar essa palavra. Deus fala ou não fala? Deus se mostra ou não se mostra? Falta Deus plantar bananeira na frente da gente. Falta Deus chacoalhar a gente de noite. Deus fala de tudo quanto é jeito. Ele está falando. Mas a gente tem os olhos fechados, os ouvidos. Começa que a gente entope os 5 sentidos da gente, ou não é? Meu Deus. A gente entope o ouvido de sons. A gente entope os olhos de imagens. A gente entope os nossos filhos com isso também. A gente entope. Cada vez é mais difícil as pessoas conseguirem escutar Deus falando. E tem uma coisa. Nesse tempo que a gente está vivendo, Deus está falando com pessoas independentemente. E tem pessoas despertando. Tem ou não tem? Uau! Dá uma olhada. Jeremias capítulo 31. Olha o que diz lá. Em Jeremias 31. Não vou esperar você achar. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei.
Isso é do Antigo Testamento, não diz respeito a nós? Então abre lá, 1 João, capítulo 2. 1 João 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção ou o Espírito Santo que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também o Espírito Santo, a unção, ensinou vocês. Ele está dizendo, sabe o quê? Que Deus está ensinando as pessoas independentemente. E Deus está falando com as pessoas que estão despertando. As pessoas aparecem dentro da igreja para procurar Deus, para procurar a gente. Pela Novo Tempo? Sim, muitas vezes, mas também sem Novo Tempo. Em outros países. Gente que chega à igreja basicamente pronta. E outro dia eu estava pregando no Tocantins. E quando eu desci do púlpito, um grupo de senhoras me cercou. E uma delas, mais falante, diz assim: pastor, o senhor imagina o impacto nessa nossa pequena cidade, quando 1 ano atrás, meu marido e eu fechamos as portas do nosso comércio ao sábado. E nós não somos adventistas, pastor. Nós pertencemos à igreja da pastora, e tinha uma pastora junto. Eu olhei para a pastora, ela só fez assim. Uma senhora do lado disse: nós também, pastor. Também fechamos o nosso comércio aos sábados, e nós também somos da igreja da pastora. Eu não aguento. Eu disse: pastora? E ela diz assim: pastor, Deus tem falado comigo a respeito do sábado, como o dia do Senhor. Eu não vejo Novo Tempo, mas Deus fala com essas pessoas. Deus mostra através da sua palavra. E é desse jeito que Deus reúne o seu povo. É desse jeito que Deus ajunta o seu povo. É falando com eles e apelando para eles. Eu quero ler o último texto com vocês em Jeremias, no capítulo 30, 31. Aqui Deus está descrevendo como Ele vai ajuntar o seu povo. E Ele diz assim, verso 7. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel, o remanescente de Israel, os sinceros de Israel, o Israel verdadeiro que está no meio desse monte de gente. Salva o restante, o remanescente. Mas olha só, ele insiste assim: cantai, cantai louvores, proclamai e dizei. Olha só, ele está dizendo para a gente cantar, para louvar, para proclamar louvor, e diz a letra da música que a gente deve cantar. A letra, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. O que a gente tem que cantar? A gente tem que andar pelo caminho dizendo: Senhor, olha esse povo aqui no meio. Olha quanta gente, Senhor, nesse trânsito aqui. Eles estão ouvindo rádio dentro do carro. Tem gente pendurada naquele ônibus, Senhor. Tem gente aí passando feito doido nesse corredor das motos, Senhor. Mas no meio deles tem o teu povo, o teu remanescente, as pessoas sinceras com quem o Senhor está falando. Senhor, reúne esse povo, junta esse povo, porque hoje, Senhor, eles são a sua igreja invisível. A gente não pode ver essas pessoas, mas o Senhor pode ver, porque a igreja invisível de Deus, ela se reúne todos os dias. Ela se reúne nas madrugadas, não dentro de um templo. É uma luz que se acende aqui, a outra luz que se acende ali, ao redor do mundo. E Deus vê aquele movimento que a gente não vê no mundo. E Ele ouve aquelas orações todas que sobem. E um numa casa canta uma música, e o outro canta outra, e o outro canta um hino. Aquele louvor sobe a Deus como se fosse um coral, cantando a mesma música. Linda, maravilhosa, orquestrada e acompanhada pelos anjos. Aquilo é cheiro precioso para Deus. Porque a igreja de Deus se reúne na presença de Deus. Uma igreja invisível. E Deus está juntando o seu povo hoje. Hoje Ele está juntando. Ele está despertando o seu povo. Como é que Ele faz? Verso 8. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, mulheres grávidas, as de parto em grande congregação, voltarão para aqui, para mim. Virão com choro e com súplicas, os levarei.
guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Deus reúne um povo que sabe sofrer, que vem com lamento, com súplica. Eles vêm cantando e chorando, cantando e chorando. Deus está fazendo isso hoje? Está ou não está? Tem gente vindo do nada? Tem. Outro dia eu fui fazer uma série de conferências, fizemos a propaganda, e um camarada apareceu na igreja. Prazer, meu nome é tal, eu sou obreiro da igreja tal, uma outra denominação. E eu vim aqui porque Deus disse para mim, e ele falou assim, vai lá ouvir ali, porque tudo que vai ser dito ali é a verdade. E eu vim porque Deus mandou. Eu vim ouvir. Deus está falando. Deus está reunindo. A pergunta não é se Deus está falando ou não. A pergunta é assim, estou ouvindo? Estou vendo? Ou eu permaneço cego, inerte? O que eu estou fazendo? Não é retórica não, gente. Um dia João Batista se levantou para dizer assim, o reino de Deus está próximo. E hoje, Deus tem incomodado a mim e a outros para dizer, o reino de Deus está próximo. A consumação dos séculos está próxima. Meu verso predileto da Bíblia. Eis que vejo novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe. Lá não vai ter mais pranto, nem dor. Não vai ter mais lamento. O reino de Deus está próximo. Deus fala. Como é que você vai ouvir Deus falar? Como é que você vai ouvir? Bom, hoje nós temos um problemão, que a chuva está lá fora. Mas o salão de atos está aberto. E eu quero estimular você para ir para lá. Eu vou dar um pouco menos de tempo hoje. Mas eu quero estimular. Você veio de guarda-chuva até aqui, não veio? Pega o guarda-chuva e vai. Vai para lá. Você vai falar um pouco com Deus. Nota, eu não quero dizer para você que é proibido pedir e agradecer em oração. Você entendeu? Só que eu quis provocar você parar de pedir e de agradecer para você sentir que alguma coisa está errada na sua comunhão com Deus. Não é? Você sentiu abstinência de pedir e agradecer. É ou não é? Olha só. Abstinência. Não estou conseguindo falar. E de repente você foi vencendo. Agora você vai falar com Deus o tempo que você quiser. E aí você vai dizer, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Então, você vai abrir. Eu sugiro que você abra o Novo Testamento. Folheie, lê ali os subtítulos que estão lá. Lê. Escolhe um trecho da Bíblia para você ler. Entendeu? Depois que você escolheu, não muda. Não muda. E aí você vai meditar naquele texto. Lendo o texto, não como um texto. Não como algo a se meditar nele. Não. Mas como Deus falando com você. Para você. Deus escreveu aquilo exatamente para você hoje. Ele vai falar com você. E você vai se colocar no lugar daqueles personagens. Ou daquele personagem. E Deus vai falar com você e para você. Porque se ela é a palavra de Deus, é porque através dela Deus fala. E a gente escuta. Ele fala só pela palavra? Não. Mas esse é o maior dos meios e o mais seguro através do qual ele fala. Amanhã eu vou falar um pouco sobre as muitas formas através das quais Deus fala. E como a gente pode perceber Deus falando conosco. E quero contar algumas histórias. Mas hoje, você e Deus. Então presta atenção, você fica aqui assim, cuidado. Não se mexa, do jeito que vocês estão aí, fica quietinho se você ficar aqui. Fala com Deus. E vai para a palavra. Pede, Deus, fala comigo. Quero ouvir a sua voz. Quero ser dirigido pelo Senhor.
Agora são 9:02. 9:20 nós vamos estar aqui. Tá bom? 9:20. A gente começa a cantar um pouquinho antes, para quem estiver dentro. Em 9:20 eu começo a falar. Mas vai se abrir uma porta de oportunidade para você. Pede para Deus, conversa com Ele. Pede para Ele dirigir você. Escolhe o texto. Leia, medite nele. Se coloque na situação. Vamos lá. 9:20 de volta.